A partir de agora, a gente vai trabalhar com funções do segundo grau ou funções quadráticas. Bem, a forma geral de uma função do segundo grau é dada por ax ao quadrado mais bx mais c. A, b e c serão valores fixos constantes, certo? Observem que aqui diz que o a deve ser diferente de zero. Notem que se o a fosse zero, essa função, então, teria o coeficiente 0x² e isso tornaria, então, essa função do primeiro grau, certo? Porque 0 vezes x ao quadrado seria 0, e aí aquele primeiro termo sumiria e ia sobrar só o bx mais c, que é uma função afim, função do primeiro grau. Então, por isso que a gente tem que ter a garantia de que o a seja diferente de zero. Muito embora tanto b quanto c possam ser simultaneamente zero, ou um deles zero, ou nenhum deles zero, tá? O gráfico de uma função quadrática vai ser sempre uma parábola, que é essa forma aí, como se fosse um U, mais aberto, mais fechado. Lembrem sempre das antenas parabólicas, né? Há um tempo atrás elas eram bastante comuns, né? Então as antenas parabólicas é aquele formato ali, é o formato de uma parábola, só que agora ela vai estar no plano, ok? Vamos olhar lá para aquele coeficiente A. Se o A for positivo, ou seja, maior do que zero, a nossa parábola vai ter a concavidade voltada para cima. E caso A seja menor do que zero, a parábola vai ter a concavidade voltada para baixo. Então, essas são as características aí da nossa função quadrática. Bem, nós vamos também aqui estar interessados em fazer o esboço do gráfico desse tipo de função. Como a gente vai fazer? Vai ser bastante semelhante às funções afim, só que, no entanto, aqui difere um pouquinho justamente pela função ser do segundo grau. O primeiro passo consiste no cálculo da raiz ou zero da função. Ou seja, a gente vai pegar aquela função e vai igualar ela a zero e vai encontrar onde a função intercepta o eixo x. Ainda, a gente vai fazer a identificação do c, ou seja, onde a função intercepta o eixo y. E, por fim, a análise do a, ou seja, a gente vai olhar se ele é maior que zero, e aí a concavidade vai ser voltada para cima, e se ele for menor que zero, a concavidade vai ser voltada para baixo. Lembrando, a gente pode iniciar por qualquer uma dessas etapas, no entanto, a gente vai ter que, em determinado momento, cumprir as três. Bem, para entender de forma um pouquinho mais prática como isso acontece, a gente vai, então, proceder para os exemplos. Mas, antes disso, é importante que a gente lembre lá da equação do segundo grau, certo? Lá na equação do segundo grau, lembram quando o delta era positivo, a gente tinha duas raízes reais, ou seja, a gente tinha x1 e x2 diferentes. E isso, aqui no nosso caso, significa que esta função vai interceptar duas vezes o eixo x. Lá, se o delta era igual a zero, a gente tinha que x1 era igual a x2, ou seja, era um único valor, né? Então, nesse nosso caso aqui, vai significar que a função intercepta uma única vez o eixo x. E caso o delta seja menor que zero, a gente não vai ter nem x1 nem x2, eles também não vão ser iguais, não vai ter como calcular o x1 e o x2, porque essas raízes são complexas. Então, desse modo, a função não vai interceptar o eixo x. O que significa? Que a parábola vai estar toda acima do eixo x ou toda abaixo do eixo x, mas que ela não vai poder encostar nenhuma vez no eixo x. Bem, então para isso, a gente vai olhar então os exemplos. Temos aqui 3 exemplos, A, B e C. Bom, para o primeiro caso, a gente quer esboçar o gráfico da função f de x igual a x² menos 6x mais 8. Cumprindo o primeiro passo que tem lá no slide, a gente vai fazer o y igual a zero, igual a gente fazia em função afim, certo? Então, eu vou pegar toda a função e vou igualar ela a zero. Observem que, ao fazer isso, o que vai acontecer ali, né? Eu vou ter uma equação do segundo grau, que para nós já é conhecida. Nós temos diversas formas de resolver uma equação do segundo grau. Aqui eu optei por Bhaskara. Então, observem, menos o menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a. Com isso, eu vou achar dois valores para x, x1 igual a 4 e x2 igual a 2.
Desse modo, eu vou ter 2 pontos. Por que 2 pontos? Porque aqui eu tenho uma coordenada x e aqui eu tenho outra coordenada x. Portanto, este primeiro valor de x vai me dar o ponto 4 para x e 0 para y. Por que 0 para y? Porque ele foi obtido quando eu fixei que o y era 0. Já este segundo ponto tem a coordenada x igual a 2 e a coordenada também é y sendo 0, porque ele também foi obtido quando eu fixei y igual a 0. Observem que no caso de funções quadráticas, ou seja, quando o expoente aqui da variável, o maior expoente da variável for 2, nós vamos ter até 2 pontos. Pode ser que a gente não tenha nenhum, pode ser que a gente tenha somente um, e pode ser que a gente tenha 2, como foi o caso desse exemplo aqui. Observem que lá na função do primeiro grau, a gente tinha aqui, nesse primeiro passo, um único ponto. E aqui a gente tem 2 pontos, certo? Agora, a gente vai ter que olhar o valor do C. Lembrem lá, aqui está o A, aqui está o B, e este valor aqui, mais 8, é o C. Sempre pega o valor com sinal, tá? Então, o C é igual a 8, e isso vai nos dar o ponto 0 para x, 8 para y. Observem aqui, nesse balão tem uma ideia que é o seguinte, ó. Se você zerar lá naquela função o x, ou seja, x ao quadrado menos 6x, e no lugar do x você colocar o 0, vai sobrar f de x igual a 8, ou seja, y, que é o nosso f de x, igual a 8. Portanto, isso vai nos dar o ponto 0 e 8. E por último, a gente vai olhar o valor, o sinalzinho do A. O A acompanha aqui o x ao quadrado, ok? Então, como ele acompanha o x ao quadrado, nesse caso aí ele é 1, que é positivo, então a concavidade vai ser voltada para cima. Como a gente vai fazer isso? Nós vamos colocar todos esses pontos no plano cartesiano. Então, novamente, a gente vai lá, monta o nosso plano cartesiano e distribui. O ponto 4 e 0, 2 e 0, e 0 e 8. Observem que agora nós não temos 2 pontos, nós temos 3 pontos, certo? Bem, onde está o ponto 4 e 0? Vou lá para a origem do plano cartesiano e vou tentar localizar esse ponto aí. Bom, vamos lá. 4 unidades para x, não sobe nem desce para y, porque o y é 0. Aqui está localizado o ponto. O ponto 2 e 0. Então, 2 unidades para x, não sobe nem desce para y. Então, o ponto está aqui. Beleza. E aí, por último, o ponto 0 e 8. 0 para x e 8 unidades para y. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ligar esses 3 pontos. Obviamente, não vai ser possível por uma reta, mas sim por uma parábola, já que a função é quadrática. Então, a gente vai uni-los através de uma parábola. Observem que, de fato, a concavidade da nossa parábola é voltada para cima, justamente pelo terceiro passo aqui, pelo fato do valor do A ser maior do que 0. Feito? Bom, com isso a gente passa para o próximo exemplo. Vejamos, menos x ao quadrado mais 4. Como a gente vai proceder nesse caso aí, tá? Novamente, a gente vai fazer y igual a 0, então a gente vai pegar a função e vai igualar a 0. Observem que aqui eu optei por isolar o x para encontrar os possíveis valores de x. Poderia fazer por Bhaskara? Sim, mas como nas equações do segundo grau, quando a função não tem o b, lembram lá, quando não tinha o b, a gente podia simplesmente isolar o x, e foi o que eu fiz. Aqui observem que quando a gente extrai a raiz quadrada, o valor pode ser positivo ou negativo. Por isso é sempre importante, extraiu a raiz quadrada, põe o mais ou menos na frente, certo? Bem, com isso, nós vamos ter um valor para x que é positivo, outro que é negativo. E isso nos dá estes 2 pontos. Notem que o valor do y para os dois é 0. Por que para os dois é 0? Porque foi o valor de y que eu usei para encontrar esses pontos, certo? Agora a gente vai olhar o valor do c. O c é aquele termo que está sozinho, né? Lá na nossa função. Nesse caso, o c é 4, vai nos dar o ponto 0 e 4. Sempre assim? Sim, sempre assim. 0 para x e o valor aqui da coordenada y vai ser o valor do c. Bem, agora nós vamos olhar o valor do A. Na verdade, o que mais nos importa é o sinal do A. Nesse caso aqui, como tem o menos na frente,
então é menos 1. Então, como A é igual a menos 1, é menor que zero, a concavidade vai ser voltada para baixo. O que a gente vai fazer? A gente vai distribuir esses 3 pontos e aí vai ligar eles através de uma parábola. Observe, como foi obtido o ponto 2 e 0? Vamos lá. 2 unidades para x, não sobe nem desce para y, marco ele aqui. O outro ponto, menos 2 e 0, menos 2 unidades para x e 0 para y, ou seja, não sobe nem desce, vai ficar em cima do eixo. E o último ponto, que é 0 e 4. 0 para x e sobe 4 unidades para y. Está marcado ele. Como a gente sabe que isso é uma função quadrática, a gente vai ligar eles através de uma parábola. Observem que, de fato, o único jeito da parábola pegar os 3 pontos é realmente tendo a concavidade voltada para baixo, o que a gente confirma aqui na nossa terceira etapa. E com isso, está dado o gráfico da função f de x deste exemplo. Por último, mas não menos importante, nós temos o caso da nossa função aqui, tendo x ao quadrado mais 2. Vejamos, como a gente vai proceder? Novamente, a gente vai fazer a mesma ideia, y igual a 0 inicialmente. Quando a gente faz isso, a gente viu aqui que o b é 0, porque ele não está aparecendo, né? A gente vai, então, isolar o x. Só que olhem o que acontece. Quando a gente isola o x, pessoal, o y, ele vai, o menos 2 aqui vai aparecer. Observem, eu tenho x ao quadrado mais 2. Se eu isolar o x ao quadrado, o 2 que estava aqui positivo, ele vai ficar negativo, gente. Bom, até aí, vamos seguindo. Com isso, a gente vai aplicar raiz em ambos os lados, para nos livrar desse quadrado aqui. Só que olha o que aconteceu aqui. Raiz de índice par, porque aqui quando não tem nada é 2, e aqui dentro negativo. A gente sabe que isso não existe nos números reais. Então, o que vai acontecer? Quando os valores de x forem um número, como é esse aqui, um número complexo, ou seja, um número que não é real, a gente sabe que a função não intercepta o eixo x. Ou seja, ou ela fica toda acima, ou ela fica toda abaixo do eixo x. Bom, mas a gente vai proceder com as outras etapas. Vamos observar o valor do c. Nesse nosso caso, o c é mais 2. Então, aqui está ele. Isso vai nos dar o ponto 0 para x, 2 para y. E o valor do a, que nesse caso é 1. Volta ali, olha, ó. Quem é que está grudadinho aqui é 1. Se o a é 1, maior que 0, com cavidade voltada para cima. Observem que eu não vou ter aqueles 2 pontos que eu havia obtido no primeiro passo. Não tem problema, deixa essa informação para lá. Agora, a gente vai só colocar esse ponto aqui, que é o 0, 2, certo? 0 para x, 2 para y. Ali está ele, tá? Este é o lugar onde a função intercepta o eixo y, como a gente viu lá no slide do esboço do gráfico. Então, eu vou ter que criar uma parábola com a concavidade voltada para cima, que passe aqui. Eu não poderia, vejam que o que eu vou fazer aqui agora é errado. Se eu fizesse isso aqui, eu estaria passando por esse ponto, só que a concavidade estaria voltada para baixo nessa amarela. Então, isso aqui está errado. O único meio que eu tenho de passar por esse ponto aqui e fazer a concavidade voltada para cima é essa azul que eu acabei de passar sobre ela aqui, ok? Então, com isso, nós temos um último caso. Observem que nessa primeira amarela que eu desenhei aqui, né, essa que é só amarelinha, ela ia interceptar em algum momento o eixo x, olha só, ia passar aqui próximo ao menos 2 e aqui do outro lado também, entre 1 e 2. Então, viram só que nós íamos ter problema? Porque isso não é verdade, ela não pode interceptar o eixo x. Por quê? Porque nós encontramos aqui no primeiro passo uma raiz quadrada negativa. E isso significa que a função ou está toda acima ou está toda abaixo do eixo x. Ainda, o que vocês vão encontrar aqui são exemplos. Vocês também vão proceder como foi feito aqui nos exemplos, para vocês obterem o gráfico dessas funções. E ainda, nós temos aqui um número 2 aqui dos exercícios para vocês poderem olhar aqui, de acordo com esses gráficos,
quantas raízes possuem, né? Se o delta, que é o discriminante, é maior ou menor que zero, qual que é o valor do C, qual que é o sinal do A. Só para vocês terem uma ideia, observem o seguinte, aqui no nosso primeiro caso, tá? Ó, quantas raízes possui a função e quais são elas? Observem, as raízes são onde a função intercepta o eixo X. Nesse nosso caso aqui, a função intercepta 2 vezes. E as raízes, então, vão ser menos 1 e 1. Será que o discriminante é maior ou menor que zero? Bom, como ela interceptou 2 vezes, a gente sabe que esse discriminante tem que ser positivo, ou seja, o delta é maior do que zero. Quem é o valor do C? O C é onde a função intercepta o eixo Y. No nosso caso, aqui o C vai ser, então, menos 1. Como a concavidade aqui é voltada para cima, a gente tem a garantia que o sinal do A é positivo. Isso vocês vão proceder para os demais itens aqui. E aí, aqui, então, nós temos o gabarito dessas duas atividades. Agora, nós vamos proceder com o estudo do vértice da parábola. Sabe-se que o vértice de uma parábola, então, vai ser um único ponto, certo? Observem o seguinte, aqui nesses gráficos que a gente tem, tanto quanto no caso em que o A é maior que zero e a concavidade, então, vai ser voltada para cima, aqui nesse pontinho aqui, bem no finzinho, digamos assim, dessa parábola, a gente sabe que vai estar encontrado o vértice. E no caso em que o A é menor do que zero, a concavidade, então, ela vai ser voltada para baixo, lá no topo vai estar localizado o vértice, certo? Bom, como a gente vai descobrir as coordenadas do vértice? Como a gente viu, ele é um ponto e ele é único. Então, ele possivelmente vai ter 2 coordenadas, uma coordenada x e uma coordenada y. Observem que nós temos aqui, então, a coordenada x do vértice dada por menos b sobre 2a. Essa é a fórmula dela. E a coordenada y é calculada com menos delta sobre 4a. Esse delta aqui, tá, pessoal, é o mesmo delta lá da equação do segundo grau, ok? Aquele mesmo processo. Então, o vértice, então, vai ser formado pela coordenada x e y. Notem o seguinte, tá, pessoal? Se a concavidade for voltada para cima, ou seja, quando A é maior que zero, o ponto é de mínimo. Por que isso, tá, pessoal? Olhem o seguinte, vocês estão vendo aqui, ó, mínimo, então, a concavidade, ó. Quando o A é maior que zero, a concavidade, vocês concordam comigo, é voltada para cima. É esse U aqui, digamos assim, certo? Esse pontinho que tá aqui no fundo, certo, pessoal? Ele só pode ser o mínimo. Por quê? Porque ele é o menor de todos. Todos os vizinhos dele aqui estão para cima. Então, ele é o menor. Já no caso do A ser negativo, a concavidade é voltada para baixo. Então, aqui no topo vai estar o quê? O ponto máximo. Por isso, então, que esse ponto vai ser um ponto de máximo, ok? Então, A maior do que zero, concavidade voltada para cima, mínimo. A menor do que zero, com cavidade voltada para baixo, máximo. Parece que é o contrário, mas quando a gente olha aqui o desenho, a gente entende por que se o A é positivo, vai ser mínimo, e por que se o A é negativo, vai ser máximo, ok? Bem, agora a gente vai conseguir determinar máximos e mínimos de diversas funções, como vai ser o caso aqui, tá? Aqui a gente tem a função receita e custo de uma empresa, estão dadas aqui, e sempre lembrando que a variável x representa a quantidade, e que R e C são representados em unidades monetárias, se refere a dinheiro, receita, custo, está em dinheiro aqui, tá? E aí, então, pede para a gente determinar a máxima ou mínima receita, a função lucro e o lucro máximo ou mínimo. E aqui tem um lembrete que o lucro é dado pela diferença entre a receita e o custo. Observem comigo que aqui fala em máxima ou mínima receita. Por que não está dito já se é máxima ou mínima? Porque nós vamos ter que avaliar se esta receita possui máximo ou mínimo. E da mesma forma, a gente vai ter que avaliar se o lucro aceita máximo ou mínimo. Como a gente vai ver os pontos se são de máximo ou de mínimo? Justamente pelo sinal do A que a gente viu aqui no slide anterior. Bem, agora a gente vai proceder com o exemplo vendo a resolução dele. Bom,
A função receita é dada por menos x ao quadrado mais 80x. Como o sinal do A é negativo, certo? A concavidade dessa função vai ser voltada para baixo. Se a concavidade é voltada para baixo, lá no topo a gente tem um máximo. Por isso que a gente decide que a receita vai ser máxima e não mínima. Bom, lembrem o seguinte, a receita de x faz a vez do f de x, que é o y. Então, como a gente está interessado na receita máxima, nós vamos calcular o y do vértice pela fórmula dele e vamos encontrar aqui o 400. Então, a receita máxima vai ser 400. Ainda, pede ali para a gente determinar a função lucro, certo? A função lucro é a função receita menos toda a função custo, que foram dadas no enunciado. Quando a gente fizer a diferença, a gente vai obter a função lucro. E aí, a gente tem que determinar se o lucro é máximo ou mínimo ali, né? Novamente, como aqui ficou menos, como o sinal é negativo, concavidade voltada para baixo, lá em cima, né, a gente vai ter o máximo, perfeito? Como o lucro é o nosso f de x, que é o mesmo que y, nós vamos ter que calcular o y do vértice, certo? Pela fórmula, e aí a gente acha o 40 com 25. Logo, o lucro máximo que pode ser obtido é 40 com 25. E aqui tem exercício sobre essa parte para vocês com o gabarito também. Por hora é isso.